Temos um tema para abordar bem delicado, é um tema bastante delicado, mas, ao mesmo tempo, é um tema necessário, porque o resultado da nossa conversa pode fortalecer o encaminhamento do nosso coração, da nossa mente, do nosso ser para uma condição de fé mais verdadeira, de uma fé mais autônoma, de uma fé mais independente, de uma fé que verdadeiramente tenha um olhar voltado para Deus e não um olhar voltado para infraestruturas, ou um olhar voltado para pessoas, ou um olhar voltado para condições de troca, de dar e de receber. Você que está assistindo essa live e você que conhece pessoas que se tornaram ateus por causa de suas feridas da fé, ou pessoas que se afastaram dos grupos religiosos, você que conhece alguém que viveu essa experiência, ou se você é alguém que viveu essa experiência, convida a pessoa para estar com a gente, para que a gente possa ter o enriquecimento das suas colocações e a gente possa, ao final de nossa fala, trocar algumas ideias, debater algumas opiniões e pontos de vista. Mas nós falamos aqui de opiniões e pontos de vista, porém, nós estamos buscando sempre tomar como referencial o evangelho de nosso mestre Jesus, o nosso grande professor espiritual nessa face da terra, para a gente poder ter uma luz, um norte, uma bússola de raciocínios, para que a gente possa desenvolver sabedoria, a sabedoria necessária a fim de tirar as melhores conclusões, a fim de ter as melhores ideias nesse tocante. Então, eu queria primeiro que você nos ajudasse aí fazendo um comentário. Um comentário. Eu quero fazer diferente hoje, interagir um pouco mais com vocês. Eu queria que você fizesse aí no chat um comentário. Você já foi ferido? Você já foi ferido nessa perspectiva? O termo ferido pela fé é uma força de expressão, que na verdade não é a fé que fere, mas feridos pela fé tem a ver com feridos pela religião, feridos pela religião humana, ferido pelos homens religiosos, ferido pela interface religiosa contemporânea. Coloca aí para gente se você já passou por alguma situação em que você se sentiu ferido. E isso foi difícil para você. Será que você viveu essa realidade? Depois, se você se sentir à vontade, a gente pode até compartilhar como foi a sua situação, o que é que você viveu e como é que isso abalou você. E aí eu começaria dizendo para vocês o seguinte: o que faz a gente buscar um grupo religioso? O que é que faz a gente ir atrás de um grupo religioso? Muita gente não precisou nem buscar. Muita gente, desde pequenininho, pequenininha, acabou estando no grupo religioso por causa do pai, por causa da mãe, por causa de um parente. Desde muito cedo já frequentava. Tem gente que já foi criado nesse ambiente, criado nesse ambiente. E o fato de viver dentro desse ambiente, muitas vezes faz com que a gente se admire
Eu já ouvi comentários do tipo: como é que fulano ou ciclano, que foi criado no seio da fé, mais tarde se tornou essa pessoa? Por que que essa pessoa desertou? Por que que ele, desde criança, já tinha as informações espirituais que recebeu, já tinha recebido toda essa gama de ideias e de repente essa pessoa se retirou, desertou, usam até a expressão se desviou. Então, há muitos questionamentos nesse tocante. Por quê? Porque muita gente já buscou a fé estando crescido na fé, nascendo na fé, desde que sua família já frequentava aquela realidade. E muitas dessas pessoas nunca se deram ao trabalho de questionar, de analisar, de avaliar. Alguns deles continuaram lá, alguns deles, inclusive, não se retiram porque acham que estarão traindo a própria família. Muitas pessoas acham que estarão criando alguma contradição e vão criar alguma dor, algum sofrimento aos seus familiares se essas pessoas se retirarem daquele ambiente religioso. Existe essa faceta também, existe esse outro lado da moeda de quem já cresceu dentro do ambiente religioso, cresceu dentro do ambiente da fé. Então, muita gente já conheceu, já ouviu falar, já mergulhou nos textos sagrados desde muito cedo, muita gente já ouviu falar de Jesus desde muito cedo. Então, existe um grupo que permanece e que muitas vezes vê contradições, muitas vezes se decepciona, mas permanece, às vezes até sofrendo, dentro daquele ambiente institucional, porque tem receio de trair, tem receio de estar cometendo um erro, tem receio de magoar, de ferir os seus familiares, e tem gente que está naquele ambiente, mas já construiu uma imagem própria, e essa imagem é de que ele tem este rótulo, aquele rótulo religioso, e que se ele se retirar, ele vai enfraquecer a fé de outras pessoas. E eu fico imaginando, eu fico realmente imaginando como foi difícil para Saulo ou Paulo de Tarso abandonar o seio da fé farisaica. Você imagine que ele era um homem que tinha uma imagem, ele era um homem que tinha poder, ele era um homem que era considerado o melhor orador do sinédrio, dos tribunais farisaicos, bem como o melhor orador do templo naquele momento histórico, e de repente esse homem abandona aquela hoste, abandona aquele séquito de religiosos. Eu fico imaginando os amigos que ele tinha, que ele acabou tendo que deixar para trás. Ou amigos que não prosseguiram sendo seus amigos porque ele abraçou seguir Jesus, ele abraçou se juntar aos cristãos. E pior ainda, ele era perseguidor desses cristãos. E de repente ele se torna um seguidor do Cristo. Eu fico imaginando que coragem seria essa de Saulo ou Paulo de abandonar tudo isso para buscar seguir algo que fosse mais verdadeiro ao seu coração. Por que será que Jesus disse assim para Saulo e Paulo: não recalcitre contra os aguilhões?